Você já sentiu que a sua vida saiu do seu controle, como se alguém tivesse tomado o volante sem te avisar? Um dia tudo parecia estável, e no outro você se vê em um corredor estreito, com portas fechadas, perguntas sem resposta e um silêncio que pesa. E é exatamente aí que nasce a dúvida mais perigosa de todas. Se Deus é bom, por que Ele permite que certas coisas aconteçam? Se Deus é soberano, por que o caminho parece tão confuso? E se Deus realmente está no controle, por que dói tanto? Charles Spurgeon dizia, em essência, que a fé verdadeira não é uma emoção confortável, mas uma âncora lançada no invisível. A providência de Deus não é um detalhe da teologia, é a estrutura secreta que sustenta cada segundo da sua história. Mesmo quando você não entende, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, Deus não perdeu o controle. A mão que governa o universo não treme, não se distrai, não se atrasa. E isso é mais profundo do que parece, porque muitas pessoas acreditam em Deus, mas ainda vivem como se estivessem sozinhas quando a noite chega. O problema é que nós queremos um Deus que explique tudo, mas Deus frequentemente prefere formar alguém que confie sem explicação. Nós queremos um Deus que nos livre de toda queda, mas Deus, muitas vezes, escolhe nos sustentar durante a queda, para que aprendamos que a nossa vida não depende do chão. Há momentos em que a providência parece dura, quase severa, como se o céu estivesse calado e distante. Só que o silêncio de Deus não é abandono, é um método. A demora não é descuido, é uma obra em andamento. Você consegue aceitar isso? Você consegue continuar obedecendo quando não tem sinais, quando não tem aplausos, quando não tem resposta imediata? Spurgeon nos lembraria que o Deus da Bíblia não é um observador distante. Ele é o Senhor que conduz. Ele não assiste a história de longe. Ele escreve a história por dentro. A diferença entre alguém que sobrevive e alguém que desmorona não está na ausência de problemas, mas na certeza de que existe um governo maior acima do caos. Quando você não enxerga esse governo, a dor vira sentença final. Mas quando você reconhece que Deus está presente, a dor vira caminho, não destino. É aqui que entra a vida de José como um espelho implacável. José não é um personagem romântico. Ele é uma prova viva de que o favor de Deus não impede a tempestade. A providência divina não faz a vida ficar fácil. Ela faz a vida ter direção. E direção é mais raro do que conforto. Você pode até perder o chão, mas não perde o propósito. Você pode até ser jogado em um vale, mas não foi jogado para fora do plano de Deus. Isso muda tudo. Porque quando você entende isso, a pergunta deixa de ser: por que isso está acontecendo comigo? E passa a ser: o que Deus está construindo em mim através disso? Agora pense com sinceridade. Se Deus já escreveu o final, por que Ele permite certos começos tão difíceis? Por que antes da honra vem a humilhação? Antes do reconhecimento, vem o esquecimento? Antes da exaltação, vem a injustiça? O coração humano quer atalhos, mas Deus trabalha com profundidade. Deus não apenas te leva a um lugar, Ele te transforma em alguém capaz de permanecer nesse lugar sem perder a alma. E isso significa que algumas fases não são castigo, são treinamento. Algumas perdas não são derrota, são poda. Alguns atrasos não são portas fechadas, são proteção. A providência de Deus não é sempre suave. Às vezes ela é como uma espada que corta o que te destrói em silêncio. Às vezes ela é como uma fornalha que queima o orgulho que te faria cair quando o dia bom chegasse. E aqui está uma pergunta que poucos têm coragem de responder. Se Deus te desse hoje tudo o que você pede, você teria maturidade para suportar? Ou sua própria vitória se tornaria sua ruína? A providência não é apenas sobre o que Deus faz ao seu redor. É sobre o que Deus faz dentro de você enquanto o mundo não entende nada. Então, antes de falarmos dos vales de José, antes de entrarmos na dor da rejeição, na traição, na injustiça e no tempo de espera, você precisa segurar esta verdade com força. A sua vida não está solta. Você não é um pedaço de madeira levado pela correnteza. Você não é um acidente do tempo. Você está nas mãos do Deus que reina, e quando Ele guia,
Até o que parece atraso pode ser direção. E mesmo quando a providência parece carrancuda, ela está conduzindo você para um fim que não será vergonha, mas glória. E agora vem o detalhe que deixa tudo mais sério. Se isso é real, então o que acontece quando a providência usa justamente as pessoas mais próximas para abrir o caminho da dor? E se o primeiro golpe não vier de fora, mas de dentro da sua própria casa? Existe uma dor que não vem de um inimigo distante. Ela nasce perto demais. Não é o golpe do estranho na rua, é o silêncio do irmão na sala. Não é a perseguição de quem não te conhece, é a rejeição de quem sabe o seu nome. Todo mundo entende o que é enfrentar problemas fora de casa, mas poucos estão prontos para o peso de um sofrimento que começa dentro do próprio lar. É aquele clima estranho no ar, aquela conversa que para quando você chega, aquele olhar atravessado, a sensação de que você virou um incômodo só por existir. Você não fez nada tão grande, não cometeu um crime, não destruiu ninguém. Mesmo assim você sente que não pertence. E a pergunta fica engasgada. Por que o lugar onde eu deveria ser protegido se tornou o lugar onde eu sou ferido? A história de José entra exatamente nesse ponto, porque ela não começa com palácios, começa com um coração jovem exposto ao pior tipo de tempestade, a tempestade emocional que se forma dentro da família. A casa de Jacó era um ambiente confuso, marcado por rivalidades antigas, feridas acumuladas e uma estrutura frágil. E quando existe desordem no amor, a inveja encontra espaço para crescer. Jacó amava José mais do que os outros, e não escondeu isso. Parece pequeno, mas esse detalhe é como um fósforo perto de gasolina. Quando um pai trata um filho como preferido, os outros não enxergam carinho, enxergam injustiça. E o problema é que a inveja nunca se apresenta como inveja. Ela se disfarça de senso de justiça. Ela finge estar defendendo equilíbrio, quando na verdade está defendendo o orgulho ferido. José recebe uma túnica especial, colorida, diferente. Aquela túnica não era só roupa, era um símbolo visível, um lembrete diário, um sinal de que ele ocupava um lugar que os outros queriam. Imagine o que isso gera numa casa onde já existe tensão. Imagine o que acontece quando alguém já se sente menos visto, menos valorizado, menos amado. Cada vez que José aparece com aquela túnica, ele não está apenas entrando no cômodo, ele está acendendo a raiva de quem se sente apagado. E aí vem a parte mais perigosa. José sonha. E não são sonhos comuns. São visões de futuro. Ele vê feixes se curvando diante dele, vê estrelas se inclinando, como se o céu estivesse dizendo que um dia ele seria levantado acima dos irmãos. E ele conta. É aqui que a história fica humana de verdade, porque José é jovem, e juventude mistura sinceridade com imprudência. Ele não mede o impacto, ele não calcula o efeito, ele apenas fala, e o que era para ser promessa vira provocação. O sonho era de Deus, mas os irmãos ouvem como afronta. É assim que funciona. Às vezes você carrega uma coisa divina dentro de você, mas as pessoas ao redor interpretam como ameaça. A partir daí, a casa se torna um campo minado. O texto deixa claro. Eles já não conseguiam falar com ele pacificamente. Isso parece simples, mas, na vida real, é devastador. É quando você tenta puxar assunto e ninguém responde. Você faz uma pergunta e recebe um Você entra e o ambiente esfria. Você sorri e ninguém devolve. Você sente que está sendo tolerado, não amado. E pior, você não tem para onde fugir, porque é a sua casa. José viveu isso. E isso vai corroendo a mente de um jovem por dentro. Porque o corpo está na mesa, mas o coração está em exílio. Então acontece a virada que ninguém espera quando ainda acredita que vai melhorar. Os irmãos veem José de longe e não pensam em conversar. Eles pensam em eliminar. Eles conspiram para matar o próprio sangue. Essa é a parte que assusta, porque revela até onde o coração humano pode ir quando a inveja amadurece. Eles chamam José de o sonhador, como se o dom dele fosse uma ofensa. E a frase é fria. Vamos ver no que dá o sonho dele. Como se matar o sonhador fosse matar o sonho. Como se apagar uma pessoa pudesse apagar um propósito divino. José é jogado numa cisterna vazia.
Não tem água, não tem saída. E o detalhe mais cruel é o que os irmãos fazem depois. Eles sentam para comer, como se nada estivesse acontecendo, como se o desespero de José lá embaixo fosse apenas ruído. Esse tipo de maldade existe até hoje. Só muda de roupa. É quando alguém está desmoronando e o outro finge não ver. É quando alguém pede ajuda e recebe indiferença. É quando alguém chora e o ambiente continua como se fosse normal. A alma aprende ali que a rejeição não grita, ela ignora. E quando parece que o pior já foi feito, surge uma segunda virada, ainda mais sombria. Eles decidem vender José. Transformam o irmão em mercadoria. Ele vira preço, vira valor de troca, vira um corpo com etiqueta. Enquanto José suplica, eles calculam lucro. E aqui o mistério da providência começa a aparecer como algo desconfortável. Porque se Deus está conduzindo, por que o caminho passa por uma crueldade tão absurda? Por que a rota do propósito atravessa a traição? Por que o plano de Deus parece caminhar sobre terreno que os homens encharcaram de pecado? Os irmãos ainda mentem para o pai, rasgam a túnica, mancham de sangue, entregam como prova de morte. E Jacó desaba. O lar vira luto, mas é um luto baseado numa mentira. José some. O pai sofre. Os irmãos seguem a vida. E o céu permanece em silêncio. Só que há uma frase que não muda, mesmo quando tudo muda. Deus estava com ele. Essa é a parte mais difícil de aceitar. Deus estava com José no poço. Deus estava com José sendo vendido. Deus estava com José sendo arrancado da própria identidade. E agora ele está indo para o Egito não como vencedor, mas como escravo. A pergunta que fica é simples e perigosa. Se Deus estava com ele, o que ainda pode acontecer daqui para frente? Quando José atravessa as fronteiras do Egito, ele não entra em um novo país. Ele entra em uma nova lógica. O Egito não precisava apenas de braços, precisava de utilidade. Ali, a dignidade de um homem era medida pela função que ele conseguia cumprir, não pelo nome que carregava. E é assim que a vida funciona em muitos lugares até hoje. Você só vale enquanto produz, só é notado enquanto entrega resultados, só recebe respeito enquanto mantém o desempenho. Para José, essa mudança não foi uma teoria. Foi o choque de ser reduzido a um corpo forte, jovem, vendável, com preço definido por mãos que não perguntaram nada sobre sua história. Há um detalhe silencioso nesse tipo de dor. Não é só o que foi tirado de você. É o que você começa a duvidar sobre si mesmo. José não perdeu apenas a casa. Perdeu a referência de quem ele era. Ele não tinha mais pai por perto. Não tinha mais irmãos. Não tinha mais a túnica que o identificava. Ele tinha apenas o próprio coração. E o coração, quando está ferido, pode virar um lugar perigoso. É nesse ponto que muitos desabam, porque percebem que o exílio não é apenas geográfico. O exílio é interno. É quando você está cercado de gente e mesmo assim se sente sozinho, quando a alma pensa, talvez eu não seja nada mesmo. Mas o texto sugere algo que poucos notam. José não se tornou duro. Ele não virou uma versão amarga de si mesmo. Ele não se transformou em cinza. A presença de Deus nele não impediu que fosse escravo, mas impediu que fosse destruído por dentro. Spurgeon diria que existe um tipo de vitória que ninguém aplaude. A vitória de permanecer íntegro quando ninguém está olhando. A primeira grande batalha de José no Egito não foi administrativa, foi invisível. Foi sobreviver sem perder o senso de Deus. Ele estava longe da casa, mas não estava longe do Senhor. Você já percebeu como certas perdas não tentam apenas roubar coisas, mas roubar a sua fé? Já notou como o sofrimento às vezes não quer apenas te ferir, mas te convencer de que Deus te esqueceu? E se o objetivo real do vale for alterar sua identidade antes de alterar o seu destino? Com o tempo, José cresce na casa de Potifar. E aqui surge uma virada importante. Deus abençoa o trabalho dele de um jeito tão evidente que até o egípcio percebe. A casa prospera, a administração melhora, a ordem se instala. José vira uma peça central, confiável, respeitada. Isso pode parecer alívio, mas é exatamente aí que o perigo se aproxima. O inimigo nem sempre ataca quando você está fraco.
Às vezes, ele ataca quando você está começando a melhorar, porque nada desperta mais o inferno do que ver alguém se reconstruindo. A esposa de Potifar olha para José, e esse olhar não é neutro. Ele tem intenção. Primeiro ele observa, depois ele deseja, depois ele tenta tomar. A tentação não aparece como algo grotesco, ela aparece como algo que parece oferecer descanso. José era jovem, estava sozinho, vivia um peso diário, carregava feridas profundas. Uma voz interna poderia dizer: ninguém vai saber. Você merece uma pausa. Isso pode aliviar sua dor. Não vai mudar nada. Esse é o veneno mais comum. A ideia de que um pequeno desvio pode ser usado como anestesia. Só que a tentação nunca entrega a anestesia sem cobrar a alma. Ela não faz rodeios. Ela diz: deita-te comigo. Direta, repetida, insistente. E aqui está uma perspectiva que muda a leitura. José não foi tentado apenas pelo prazer. Ele foi tentado pelo atalho, porque o pecado, muitas vezes, é uma proposta de controle. É como se dissesse: já que sua vida foi arrancada de você, tome de volta pelo menos isso. É uma falsa recuperação de poder, um gesto que parece liberdade, mas é prisão disfarçada. Você acha que o pecado é apenas um erro moral? Ou ele é uma armadilha estratégica para destruir o futuro antes que ele chegue? Você entende que algumas tentações não vêm para te dar prazer, mas para te tirar de posição? E se a proposta mais perigosa não for te fazer cair, mas te fazer achar que cair é normal? José resiste. E resiste de forma inteligente. Ele não brinca com o limite. Ele evita o ambiente. Ele foge. Isso é raro, porque muita gente quer lutar contra a tentação como se fosse uma discussão racional. Mas a tentação não respeita lógica quando encontra desejo. José entende algo que poucos aceitam. Há batalhas que você não vence enfrentando. Você vence escapando. E há momentos em que fugir não é covardia. É sabedoria. Então vem o golpe mais inesperado. Quando a tentação falha, ela muda de linguagem. O desejo frustrado vira acusação. A porta que parecia oferecer prazer, agora abre caminho para a injustiça. José é acusado e punido por fazer o certo. Isso confunde qualquer pessoa. É o tipo de situação que faz muitos desistirem de ser íntegros. Porque a mente pensa: se eu faço o certo e me dão prisão, então qual é a vantagem de obedecer? Essa pergunta é uma encruzilhada espiritual. Ela separa quem ama a Deus de quem ama apenas os benefícios de Deus. E aqui está a revelação mais dura. A fidelidade não te blinda da dor. Ela te prepara para atravessá-la sem apodrecer por dentro. José perde a liberdade, mas não perde a consciência. Ele sai da cena com a roupa na mão da acusadora, mas com a alma intacta diante de Deus. Spurgeon chamaria isso de riqueza real, porque o mundo pode te arrancar muita coisa, mas não pode arrancar o que Deus estabeleceu dentro de você. Por que Deus não interveio antes da prisão? Por que o céu permitiu que a mentira ganhasse força por um tempo? E se a próxima fase da história não for sobre livramento imediato, mas sobre o silêncio de 13 anos que forma um homem capaz de carregar um destino maior? A prisão de José não foi apenas uma mudança de lugar. Foi uma mudança de ritmo, como se a vida tivesse sido reduzida a paredes, chaves e dias repetidos. O que mais destrói uma pessoa ali não é o ferro na porta. É o pensamento que cresce no escuro. Eu fiz o certo e terminei aqui. Essa frase, quando entra na mente, vira veneno lento. Porque o sofrimento injusto não fere só a carne. Ele tenta reescrever sua visão de Deus. Ele tenta te convencer de que fidelidade é inútil, que obedecer não compensa, que o céu não se importa. E é exatamente nesse ponto que a história de José fica mais impressionante. Porque o texto não diz que ele foi apenas preso. Diz que, mesmo preso, ele foi acompanhado. Há um fato curioso e improvável nisso. José entra como acusado e, pouco tempo depois, vira alguém confiável dentro do cárcere. Isso não acontece com qualquer pessoa. Quem chega injustiçado normalmente fica revoltado, amargo, agressivo, desconfiado. José não. Ele se move na direção oposta. Em vez de se tornar duro, ele se torna estável. Em vez de parar de servir, ele serve mais.
É como se dentro dele existisse um centro que a prisão não consegue alcançar. E esse centro tem nome: Presença de Deus. Spurgeon diria que a graça divina faz algo que o mundo não entende. Ela transforma o lugar de humilhação em escola de grandeza. E aqui entra uma virada improvável. Mesmo atrás das grades, José passa a liderar. O carcereiro coloca responsabilidades nas mãos dele. Isso é estranho, porque prisão é o lugar onde a confiança morre. Mas quando Deus está com alguém, até a desconfiança dos homens é vencida por algo maior. José começa a organizar, administrar, cuidar, aconselhar. E o mais curioso é que ele faz isso sem saber que está sendo treinado para governar uma nação. A prisão vira um ensaio do palácio. O cárcere vira um laboratório de liderança. E o silêncio, que parece punição, vira preparação. Depois acontece algo ainda mais inesperado. 2 homens importantes chegam à prisão: o copeiro e o padeiro do faraó. Não são criminosos comuns. São gente ligada ao centro do poder. E numa noite eles têm sonhos perturbadores. O detalhe é que sonhos na Bíblia nunca aparecem por acaso. Eles sempre anunciam movimento. Quando sonhos entram em cena, o céu está avisando que engrenagens começaram a girar. José observa a tristeza no rosto deles e pergunta por quê. Isso é revelador. Ele está preso, mas continua sensível aos outros. Ele tem motivos para viver fechado em si mesmo, mas escolhe enxergar o sofrimento alheio. José interpreta os sonhos com precisão. Um é restaurado, o outro é condenado. E quando o copeiro é libertado, José faz um pedido simples: lembre-se de mim. É um pedido humano, direto, quase desesperado. Como quem diz: eu só preciso de uma chance. A sensação naquele momento é de que a porta finalmente vai abrir. Só que aí vem um acontecimento improvável, quase cruel. O copeiro sai e esquece. Ele volta para a rotina do palácio, retoma a vida, e José fica para trás como se nunca tivesse existido. 2 anos se passam. 2 anos de silêncio. 2 anos sem explicação. 2 anos em que o coração poderia apodrecer. Aqui está um dado curioso que muda a percepção. José já tinha passado 13 anos de prova, desde que saiu da casa do pai até ser levantado. 13 anos é tempo suficiente para alguém perder a esperança muitas vezes. Se você somar, ele foi vendido aos 17 e só seria exaltado aos 30. Nesse intervalo, ele atravessou o poço, o mercado de escravos, a casa de Potifar, a falsa acusação, a prisão e o esquecimento. E ainda assim o texto insiste na mesma realidade. Deus não saiu de perto dele. Deus não interrompeu a obra. Deus não quebrou o plano. A providência não estava parada. Ela estava lenta aos olhos humanos, mas estava exata no tempo divino. E aqui a história ganha um peso ainda maior, porque existe um tipo de sofrimento que não é explosão, é repetição. Não é um dia ruim, é uma sequência longa. Não é um golpe, é uma estação inteira. José não enfrentou apenas momentos difíceis, ele enfrentou um ciclo prolongado de espera. E a espera é um teste raro. Ela revela se você ama a promessa ou ama o Deus que fez a promessa. Ela mostra se você obedece apenas quando há sinais ou se obedece quando há silêncio. Ela separa fé real de entusiasmo passageiro. A virada final começa de forma inesperada. O faraó sonha. E os sonhos dele são fortes, estranhos, simbólicos. O homem mais poderoso do Egito acorda inquieto, como se tivesse tocado uma sombra do futuro. Ele convoca sábios e especialistas, mas ninguém consegue explicar. O palácio, que sempre teve respostas, fica sem respostas. E esse é um padrão bíblico. Quando Deus decide agir, ele mostra ao mundo que o controle humano é limitado. O faraó tem autoridade, riqueza e exército, mas não tem interpretação. Ele tem trono, mas não tem paz. É nesse exato momento que a memória do copeiro volta como um choque. Há um homem na prisão. Um homem esquecido, escondido, invisível, mas pronto. José é chamado às pressas. Ele sai da cadeia, se barbeia, troca de roupa, entra diante do faraó. E a cena é absurda. Em poucas horas, um preso está diante do trono mais poderoso da época. Só que aqui,
está o detalhe mais profundo. José não chega ali como um vingativo, nem como um desesperado. Ele chega como alguém que aprendeu a esperar. Ele chega como alguém que foi quebrado sem ser destruído. E isso faz toda a diferença. O que parecia atraso era preparação. O que parecia esquecimento era posicionamento. E o que parecia prisão era apenas o corredor antes da porta se abrir. José entra no palácio como alguém que ainda carrega o cheiro da prisão na pele. Horas antes ele estava atrás de grades, esquecido, tratado como número. Agora ele está diante do faraó, cercado por ouro, guardas, silêncio e olhares que medem cada movimento. É como se o tempo tivesse acelerado de repente, como se a vida tivesse apertado um botão invisível e mudado a cena sem pedir permissão. Só que essa mudança, por mais rápida que pareça, não é sorte. É o ponto exato onde a providência se revela com força. E aqui surge a primeira tensão. José sabe que não está apenas diante de um rei, está diante de um teste que decide seu futuro em poucos minutos. O faraó descreve sonhos inquietantes, imagens estranhas que não saem da mente. Vacas fortes devoradas por vacas magras. Espigas cheias engolidas por espigas secas. O tipo de visão que deixa qualquer pessoa desconfortável, porque parece anunciar algo maior do que a própria vida. O palácio inteiro já tentou interpretar e falhou. E quando o Egito não consegue explicar, o poder perde o controle. A maior autoridade do mundo antigo agora está vulnerável, esperando uma resposta de um ex-escravo. Esse contraste é improvável demais para ser coincidência. É como se Deus estivesse dizendo: eu escolho o fraco para confundir o forte. Então José fala. Mas antes de falar, ele define algo que muda o clima da sala. Ele deixa claro que a resposta não vem dele. Ele aponta para Deus. Isso é arriscado, porque diante de um rei que se considera quase divino, afirmar que existe um Deus acima de todos é perigoso. José poderia tentar impressionar, poderia usar o momento para se vender, poderia fingir que é um gênio raro, mas ele faz o contrário. Ele não pega a glória para si, ele coloca a glória em Deus. E esse gesto revela que a prisão não o transformou em alguém desesperado por validação, transformou em alguém que sabe quem governa. A interpretação é clara e ao mesmo tempo assustadora. Virão 7 anos de fartura extrema. Depois virão 7 anos de fome tão severa que a fartura será esquecida. O Egito vai viver 2 extremos, e o segundo extremo vai esmagar o primeiro. Essa é a revelação que muda tudo. Não é apenas um aviso, é um mapa do futuro. E aqui está a reviravolta. José não entrega só o significado do sonho. Ele entrega um plano completo. Ele diz o que deve ser feito, com estratégia, organização e urgência. Armazenar alimento, construir celeiros, administrar com disciplina, preparar o país para salvar não apenas o Egito, mas o mundo ao redor. Esse é o momento em que o palácio percebe algo que não esperava. José não é apenas alguém com um dom espiritual. Ele é alguém com visão prática. Ele não é só um intérprete de sonhos. Ele é um gestor de crise. E essa é uma combinação rara. Espiritualidade com inteligência. Fé com planejamento. Dependência de Deus com responsabilidade humana. O faraó olha ao redor e entende o óbvio. Se existe um homem capaz de liderar esse projeto, ele está diante dele agora. E então acontece o impensável. Em vez de mandar José de volta para a prisão com uma recompensa simbólica, o faraó o levanta acima de todos. Ele coloca a autoridade nas mãos de um homem que não tinha nada. O prisioneiro vira governador. O estrangeiro vira líder. O esquecido vira essencial. A mudança é tão grande que parece irreal. Mas é exatamente assim que a intervenção de Deus acontece em certas histórias. Não é lenta, é decisiva. Deus não apenas tira José do buraco. Deus muda a posição dele no mundo. E a tensão aqui não diminui, ela aumenta. Porque uma nova pergunta aparece. Será que José, depois de tanto sofrer, agora vai usar poder como arma? Será que ele vai endurecer? Será que ele vai se vingar da vida? Porque existe um perigo escondido em toda a exaltação. O coração que sofreu pode se tornar frio quando sobe.
Os anos de fartura começam, e o texto sugere uma cena quase impressionante. Colheitas gigantes, abundância absurda, o Egito armazenando tanto que nem dá mais para contar. José administra com precisão. Cada celeiro é uma muralha contra o futuro. Cada saco de grãos é uma decisão que salva vidas. Enquanto o mundo ao redor vive como se aquilo fosse eterno, José trabalha como quem sabe o que vem. E isso traz uma lição simples. Quando Deus revela algo, ele não revela para gerar medo, mas para gerar preparo. O céu não mostra o futuro para paralisar, mostra para posicionar. Então os 7 anos de fome chegam como um choque. De repente a terra seca. A comida some. As pessoas entram em pânico. Nações procuram resposta. E a reviravolta se completa. O Egito, que antes era só mais um reino, vira a única esperança de sobrevivência. Gente de todos os lugares vem buscar alimento. E aqui está o detalhe mais forte. O homem que salvou o mundo naquela crise é o mesmo que foi vendido como mercadoria anos antes. O mundo agora depende de um homem que já foi tratado como lixo. Essa ironia é profunda e mostra que a providência de Deus não apenas reverte situações, ela transforma a humilhação em propósito. Nesse ponto, a história já poderia terminar como um final feliz, mas não termina, porque a maior tensão ainda está guardada. Existe um encontro que pode destruir tudo por dentro. Existe um passado que ainda respira. E quando a fome aperta, os primeiros a aparecer no caminho do governador não são estranhos. São os rostos do passado. São os homens que o jogaram no poço. Os mesmos que o venderam. Os mesmos que mentiram. Os mesmos que seguiram a vida como se ele tivesse morrido. Eles chegam sem imaginar quem ele é. Eles entram no Egito buscando pão, mas carregam uma culpa antiga que nunca foi resolvida. E agora José está diante do momento mais perigoso de toda a sua história. Não é o poço, não é a prisão, não é a sedução. É isso aqui, porque agora ele tem poder real. Agora ele pode pagar na mesma moeda. Agora ele pode devolver tudo. E a pergunta que prende qualquer coração atento é simples e explosiva. Quando a providência coloca seus inimigos na sua frente, o que você faz com o poder? Você usa para ferir ou para salvar? Eles entram no Egito com fome, poeira no rosto e pressa no coração. Não chegam como vilões, chegam como homens quebrados pela necessidade. E isso é o que torna tudo mais difícil. O passado, quando retorna, raramente volta com a mesma forma. Às vezes ele volta fraco, humano, pedindo ajuda. José está ali, no centro do poder, com autoridade para decidir quem vive e quem cai. Ele não precisa levantar a voz, não precisa se explicar, basta uma ordem, e o destino daqueles homens muda para sempre. E naquele instante o mundo inteiro parece desaparecer, porque agora não é sobre o Egito, não é sobre celeiros, não é sobre fome global, é sobre uma pergunta que pesa como pedra. O que você faz quando tem o poder de devolver a dor que recebeu? José olha para eles e reconhece cada rosto. Eles não reconhecem José. E isso é uma virada silenciosa e cruel. Porque enquanto eles enxergam apenas um governador, José enxerga o poço, a túnica rasgada, a fome na alma, a cisterna vazia, o dia em que sua vida foi vendida. Ele poderia transformar aquele encontro em justiça humana. Poderia provar que venceu. Poderia humilhar como foi humilhado. Poderia mostrar que agora quem se curva são eles. Ele teria todos os motivos. E talvez, se fosse apenas um homem comum, isso já teria acontecido. Mas José não é apenas alguém que sofreu. José é alguém que foi trabalhado por Deus. E o que Deus faz no coração de uma pessoa é maior do que o que as pessoas fazem com ela. Quando o reencontro avança e a verdade se aproxima, os irmãos começam a tremer, porque a consciência, mesmo enterrada por anos, não morre. Ela adormece, mas acorda quando o passado encosta no presente. Eles lembram do que fizeram. Eles sentem medo. Eles imaginam vingança. E é nesse ponto que José decide revelar quem ele é. A cena é intensa, porque não é apenas uma revelação de identidade. É uma revelação de destino. É como se ele dissesse:
Eu sou a prova viva de que vocês não conseguiram me apagar. Mas o que acontece em seguida é o milagre real. José não explode em ódio. Ele não cobra. Ele não destrói. Ele chora. Ele fala com firmeza, mas com misericórdia. Ele diz para eles não se desesperarem, não se odiarem, porque Deus estava conduzindo tudo para a preservação da vida. Essa frase muda tudo. Porque José não está negando a maldade deles. Ele não está fingindo que foi pequeno. Ele não está romantizando o trauma. Ele está mostrando uma visão mais alta. Vocês fizeram o mal, mas Deus pegou esse mal e transformou em caminho para um bem maior. E então vem a frase que atravessa a história como uma lâmina de luz. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Isso não significa que o mal virou bem. Significa que o bem de Deus é tão soberano que consegue governar até o caos sem perder o controle. O mal tentou destruir José, mas virou ponte. O sofrimento tentou esmagar José, mas virou preparo. A injustiça tentou aprisionar José, mas virou posicionamento. Esse é o ponto que precisa entrar no seu coração hoje. O que te feriu não tem poder de definir o seu final. Se Deus está na sua história, a última palavra não será do poço, nem da traição, nem do abandono, nem do atraso. A última palavra será do Senhor. E agora vem o aspecto prático, porque isso não é apenas uma história bonita, é um chamado direto para você viver diferente. Primeiro, pare de interpretar a sua fase difícil como se fosse o fim. Vale não é sentença. Prisão não é eterno. Atraso não é derrota. Talvez o que parece demora seja Deus te preparando para não perder a alma quando a porta abrir. Segundo, faça uma escolha clara. Não construa um monumento de mágoa. José teve filhos e deu nomes com significado, como se dissesse: eu não vou viver com minha vida amarrada ao que me fizeram. Você pode fazer o mesmo. Não precisa apagar memória, mas precisa parar de alimentar veneno. Você não controla o que fizeram com você, mas controla o que você fará com isso. Terceiro, entenda que perdão não é dizer que foi certo. Perdão é decidir que você não será governado pelo passado. É escolher não retribuir com o mesmo mal. É cortar a corrente que prende sua paz ao erro de alguém. E isso não é fraqueza. É força. Porque vingança prende você ao trauma. Perdão liberta você para o futuro. Você não precisa confiar de novo em quem te feriu para perdoar, mas precisa perdoar para não ser consumido por dentro. Quarto, transforme sua dor em maturidade e sua maturidade em serviço. José não foi levantado apenas para ficar bem. Ele foi levantado para salvar vidas. Quando Deus te cura e te restaura, Ele quer que você se torne resposta para outras pessoas. Talvez você passou pelo que passou para que sua história tenha autoridade e seu testemunho tenha peso. A sua dor pode virar direção para quem está perdido. O seu vale pode virar ponte para alguém atravessar. Então, se hoje você está no meio do processo, faça uma coisa simples e profunda. Permaneça fiel. Continue fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém vê. Continue obedecendo, mesmo quando a resposta não vem rápido. Continue andando, mesmo com lágrimas, porque Deus está trabalhando por você e não contra você. E quando o tempo certo chegar, você vai entender que nenhum dia da sua luta foi desperdício. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo agora para fortalecer o alcance e ajudar outras pessoas. Comente o que você está vivendo ou o que você aprendeu aqui, mesmo que seja anonimamente, se preferir. E se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço e que Deus fortaleça você no processo.